Olá, bons amigos, que prazer para a gente poder trabalhar mais uma aula aí, né, sobre polimatia, inteligências múltiplas. Hoje uma pessoa falou para mim, mas por que você não dá aula de geografia, né, em vez de falar dessas coisas? Porque eu falei, aula de geografia, matemática, ciências, português, está cheio de pessoas na internet, bem capacitadas, eu acho, bem capacitados. Eu vi aí um tempo, aula de geografia, né? Antes de me propor fazer esse trabalho, eu falava, vou dar aula de geografia na internet, né? Eu não acho necessário, não. Eu acho que eu me aprofundei mais numa questão assim, bem inédita, né? De certo modo inédita para o Brasil. Pouco se fala sobre inteligências múltiplas, dessa teoria de Gardner, né, no Brasil, né? Tenho como referência o professor Celso Antunes, que foi um dos brasileiros que me proporcionou uma bela leitura sobre esse tema, né? Mas eu vou continuar trabalhando sobre inteligências múltiplas, suas características dentro das 9 inteligências que a gente já citou, né? Que eu vou repetir sempre: inteligência linguística verbal, inteligência, raciocínio lógico, matemática. Todo dia você faz alguma coisa pensando em números. Inteligência espacial é o que eu estou dentro da minha casa, quando você está dentro da sua casa, ou quando você sai, quando você começa a dirigir seu carro. O seu carro é uma inteligência espacial, né? O seu automóvel, praticamente qualquer objeto, ele passou por um processo de desenho, de estrutura, de conceito, que a gente vai chamar de design, né? Outra coisa é a inteligência musical, está no nosso dia a dia. Eu só não ponho fundo musical aqui, porque me parece que no YouTube você não pode colocar fundo musical, né? Então deixa aí vago, né? Inteligência corporal, né, que a gente já falou, os atletas, você no seu dia a dia, você está sempre movimentando seu corpo, colocando ele em alguma situação. O próprio alimento que você ingere, né, já é uma questão corporal, né, é uma questão do corpo, tudo, né. A inteligência interpessoal é isso que nós estamos fazendo, e sempre lembrando, 3 coisas na vida você vai fazer, né? É certeza. Primeiro, que você vai morrer, que você vai pagar imposto e que você vai se relacionar com pessoas, quer queira ou quer não, tá? A inteligência naturalista, né? Que é uma inteligência, nós que vivemos no mundo urbano, talvez sentimos muita falta, né? Mas eu acredito que você faça suas férias, que você vá num parque, no zoológico, né? Então essa interação você com a natureza te dá uma sensação, né? Uma sensação. Tem gente que se apaixona. A minha inteligência naturalista, ecológica, foi maravilhosa. Eu tive uma chácara em Juquitiba, acampei muito em Juquitiba, né? Faço raft em Juquitiba, gosto de Piuí, já curti o litoral norte, já andei por aí, tudo, né? E a inteligência existencial, né? Inteligência existencial, que Gardner fala, que a gente vai sempre pensar, em algum momento você vai falar, e a morte? O que vai acontecer na morte? O que vem por trás da morte? De onde que eu venho? De onde surgiu tudo isso? É um exercício legal de inteligência que você faz querendo saber de onde surgiu o universo, de onde surgiu as coisas, de onde vem você, para onde você vai dar, né? E isso os grandes filósofos já debatiam, né? E não só filósofos, mas, né, toda pessoa, acho que de uma certa forma ela pensa em algum momento alguma coisa sobre isso, né? Claro que os grandes filósofos se aproveitaram mais nesse sentido, né? Nem sempre, né? Tem vários estilos de filosofia que não cabe agora. E eu vou defender junto a esse trabalho que eu estou me propondo a fazer, né? De vida, esse propósito de vida que eu abracei com relação às inteligências múltiplas. Eu defendo a inteligência espiritual como sendo a mais importante. Existe alguns estudiosos que eu não sou o único, não sou o primeiro que fala que inteligência espiritual é uma coisa que Gardner deveria ter colocado e tudo.
né? Tem várias pessoas aí, vou trazer aí nomes mais para frente que defendem a inteligência espiritual, né? Que está acima da inteligência existencial, né? De um Deus e tal, né? Por exemplo, a questão, o evangélico ele preza muito, né, o chamado batismo no Espírito Santo, né, que é uma transformação maravilhosa, sabe? O batismo na água, Jesus recomendou, tem o batismo, né? É necessário que o homem nasça de novo, bata o batismo na água e depois tem o batismo no Espírito Santo. É um negócio maravilhoso. Eu tive essa experiência, já contei aí há 32 anos atrás, né? Quais são os frutos? Vamos ver se eu lembro, são 9. Amor, paz, benignidade, amabilidade, bondade, domínio próprio. Tem mais alguma coisinha que eu esqueci aí. Tá, mas isso aí eu tenho numa parede da minha sala, tá escrito lá todinho aí, né? E é isso, né? Então são essas aí. Acredito também na inteligência política, inteligência financeira, tá? Comercial. Tem vários tipos. Aqui Gardner falou, eu não vou ficar subdividindo essas 9 inteligências, né? Senão seria um negócio custoso demais. Mas vamos lá. Como eu falei aí um tempo, eu pedi para o ChatGPT me fazer um trabalho, né, descrevendo, relatando, dissertando, né, sobre inteligências múltiplas e todas as suas inteligências descreveu alguma coisa, né? Então hoje ele me fez um trabalhinho maravilhoso de quantas páginas? Deixa eu ver, 76 páginas, brilhante. Brilhante. A inteligência artificial veio realmente para, sabe, para ajudar o homem. Aí vem os caras, mas a máquina vai acabar substituindo o homem. Eu não sei se vai acabar substituindo, o robô vai acabar substituindo, né? Mas a inteligência artificial, em questão de 5 anos, aí transformou a humanidade, transformou, né? E a gente fala aí do ChatGPT, que foi o grande instrumento de inovação, né? E é esse que eu me baseio, né? Aí tem aqui, qual a origem da teoria das inteligências múltiplas, né, meu? A Gardner, a gente já falou, Gardner não foi, assim como várias pessoas, né, estudiosos da educação, tudo, né? Ele sempre questionou aquela questão do QI, né, de prevalecer o coeficiente de inteligência. E aí ficava, tem que medir a inteligência através do QI, né? E aí o que entrava português e matemática, e Gardner, na década de 70, ele começa junto com seus alunos e colegas a desenvolver os primeiros estudos interdisciplinares envolvendo neurociência, psicologia cognitiva, antropologia, sociologia, né? Daí para explorar como as capacidades mentais se manifestam em diferentes contextos e culturas. Culturas, hein? Então vamos lembrar, a cultura de um índio é diferente da nossa, da minha, né? O índio talvez ele não, né? Existe, o que eu estava vendo, a questão da oralidade. Pesa muito para o índio a inteligência oral, de contar história, do pajé, por escrito, engraçado, né? O índio não tem essa questão da tradição escrita, é mais oralidade. Apesar que hoje nós temos vários avanços, tribos que têm professores, doutores, inclusive, né, que se formam, depois voltam para suas tribos e vão dar aula, trabalhando a sua língua primitiva e a língua portuguesa, né, e a aculturação, né. Então Gardner estudou diversas habilidades em diversos momentos, de diversas pessoas, as mais variadas,
né, das mais variadas pessoas com intelecto, né, seja ele pessoas prodígios, pessoas com necessidades especiais, atletas, dançarinos, jornalistas, atores, poetas, né, para ele fazer. E aí ele percebia que essas pessoas tinham certas habilidades específicas, né? Certas habilidades específicas que eles se saíam melhor, né? E a observação dessas certas capacidades, conforme diz aqui, eram afetadas de forma independente por lesões em regiões específicas do cérebro, reforçou de que as inteligências poderiam ser distintas, né? Poderiam ser distintas essas inteligências. Então, Gard concluiu que a inteligência não era uma única habilidade inata, né, e mensurável por testes, né, mas sim um conjunto de habilidades múltiplas que variam entre os indivíduos e são moldadas pelo ambiente e pela cultura, né? Então, ele não fala que uma criança tem as pessoas que têm um dom, crianças de 2 anos de idade que já começa a ter noção de notas musicais. Isso é um dom, uma coisa que é difícil de explicar, né? Tem os gênios, Einstein já nasceu com uma coisa interior, mas dentro do que Gardner propõe, para suas inteligências, ele gosta muito de trabalhar com a ideia do meio ambiente e cultura, né? O meio ambiente e cultura que vão desenvolver essas vastas possibilidades das inteligências que nós temos. Vastas possibilidades de inteligência, não, perdão. Nós temos uma vasta gama de inteligências e que, se forem estimuladas, vão se desenvolver. Ele vai falar aqui no seu contexto aqui que geralmente uma inteligência ou duas é que prevalece na maioria das pessoas, né? Que ela pode ser bem sucedida nisso. Vídeos atletas, né? Um jogador de futebol, um jogador de tênis, né? O cara se dedica àquilo, né? Claro que ele vai ninguém, gente, ninguém, depois de tanto estudar isso aqui, todo dia nós somos bombardeados pelas inteligências múltiplas. Todo dia. Se você nunca parou para pensar, eu já citei o exemplo, as 9 inteligências estão no seu dia a dia, tá? É que você não sabia, né? Eu falei, é verdade, pensando nisso. Foi quando eu tive acesso, né, a primeira vez, eu falei, é isso. Eu tenho, na época eram 7 inteligências, eu falei, pô, perfeito, desde pequeno, eu já saquei, eu falei, desde pequeno eu faço essas coisas, né? Desde quando eu comecei professor, eu faço esse exercício junto com os alunos, sem ter essa noção sistematizada quanto a isso, né? Então vamos lá, então ambiente e cultura vão moldar, né, principalmente vão estimular nossas inteligências daí. E aí Gardner, a teoria inicial foi com um livro chamado, vou pegar ele aqui, dá licença. Gardner começa falando sobre isso aqui, estrutura da mente, aqui, esse foi o livro Gardner aqui, deixa eu ver se tem um ano aqui, muito legal, deve ter, não, tem, né? Vem um livro super bacana, aqui, deixa eu ver, quando começou, deixa aqui, 2002, aqui que chegou, né, 2002, né, e ele, Gardner vai a fundo, né, como um teórico, né, como um cara que está propondo uma tese e tudo, então ele joga uma linguagem bem forte, bem densa, né? E eu elenquei várias coisas. Aqui ele coloca as principais características dessa inteligência linguística, matemática, interpessoal, musical, né? E eu relacionei várias coisas pensando numa estratégia de colocar isso como tópicos, né? Como notas, né? Em que eu vou debater tudo, mas eu já falei que eu já mudei minha estratégia de como que eu vou trabalhar a minha dissertação. Eu vou começar em 1º de fevereiro, hoje a gente está no dia 21, e eu vou começar a dissertar e fazer perguntas para mim,
Não tenho intenções de fazer alguma coisa com rigor acadêmico, científico. Gadamer já fez isso. A inteligência artificial vai me resumir vários livros aí, entendeu? E eu vou ficar livre para poder, né? Eu acho que é a melhor maneira que eu descobri para mim fazer fazendo isso. Eu já falei que foi pensando no meu filho Samuel, né? Que tem TDAH e que no futuro quero deixar esse legado para ele, né? E para quem mais, né? E que eu vou fazendo perguntas, respostas, dentro de uma página de A4 perante o computador, em cada página, a minha estratégia será eu fazer e responder umas 3 perguntas em média, né? Não vou dissertar tudo, senão vai sair fora daquilo que eu proponho, né? Não vou pegar uma pergunta e falar, o que significa inteligência? Não vou fazer uma coisa breve, né? Uma coisa breve que já vai dar sentido, né? A pessoa falou, opa, faz sentido. Então, em 2, 3 parágrafos eu já dou toda a resenha da coisa, né? Então, vamos lá. A teoria de Gardner, ela foi muito interessante. Diz aqui, essa teoria ganhou notoriedade porque oferece uma visão mais abrangente e inclusiva das capacidades humanas. Realmente, inclusiva. Eu nunca tinha parado para pensar. E depois que eu veio, eu falei, vou incluir isso no meu dia a dia. Vou incluir isso no meu dia a dia. E também faço isso aí, tento fazer isso com o Samuel, né, meu filho, né, eu pego ele só de final de semana, né, mas ele sem perceber, a gente vai muito no Parque do Riso, aqui do Imbu, né, e eu gosto que ele conversa com as pessoas, né, que ele leia, que ele conte quantos peixes ele está vendo lá, quantos gansos ele está vendo, né? E pergunta, nossa, mas você gosta, está no meio, né? Tal. E a gente vai começando com isso daí. É o meu princípio como pai, né? Como pai, a gente poder trabalhar isso aí, né? Aqui diz, qual é a base teórica das inteligências múltiplas de Gardner, né? Diz aqui, a teoria das inteligências múltiplas propostas por Gardner no livro Estrutura da Mente sugere que a inteligência humana não é um conceito único e linear, tá? Como modelo, como medido tradicionalmente em testes de QI, mas sim uma série de capacidades distintas, né? Olha que legal, uma série de capacidades distintas, tá? Gardner define inteligência, Gardner define inteligência como uma coisa que, né, muito simples até, muito legal, como habilidade de resolver problemas, olha que legal, capacidade de resolver problemas. Eu me vejo assim, desde que já falei, né, hoje encontrei meu amigo Carlos Andrade. Aí, Carlos Andrade, depois eu vou recomendar, que foi na Dinapac também, né, a gente trabalhou junto, eu e ele como office boy, depois cada um foi crescendo, né? Meu amigo Carlos Andrade, eu fui tirar um xerox, imprimir, né? Aqui, ó, tudo isso daqui é inteligência linguística, ó. Tudo isso daqui, ó, 8 páginas que eu fui elencando tópicos, construindo coisas, só da inteligência linguística, característica. Eu vou ver, só falo, né? Vou colocar. Não tenho pressa com tudo isso aqui que eu vou colocar. Como eu falei, não vou dar de geografia porque, cara, já tem professores de geografia, já tem, tá cheio aí, não seria novidade para mim, então, tá bom? Então, e aí Gardner resume que a capacidade de resolver problemas, né? E capacidade de resolver problemas não requer, por exemplo, eu me sinto uma pessoa privilegiada. Quando apareceu vários problemas na minha vida, eu sempre tive opções A, B, C, D, sabe? Eu falei, tem essas variáveis para eu resolver esse problema, né? Mas, por exemplo, eu tinha problema de trocar o chuveiro, de mexer no meu carro, eu não tinha essa inteligência, né? Essa habilidade manual, essa habilidade manual de fazer certas coisas, né? Que certas pessoas têm. Eu não saberia resolver um problema
de limpar o bico do carburador, nem meu carro nem tem carburador, o bico, sei lá, o bico que fala. Então, deixo para os meus amigos mecânicos, olho, fuço, sei a diferença do motor elétrico, de combustão, uma máquina a vapor, os vários combustíveis que tem hoje, quantas peças existem no automóvel básico. O meu é um Sandero 2010, em média deve ter umas 5.000 pecinhas, juntando tudo, juntando tudo, desde uma arruela, desde dentro do motor, todas as coisas de plástico, uns 5.000 itens. Esse é um carro a combustão. E um carro elétrico, seja ele híbrido, motor combustível, motor gasolina, cara, um motor elétrico, vamos ficar só no motor elétrico. Hoje, cara, os caras falam que não chega a 500 peças nesse automóvel. 300, 400, dependendo aí de como for construído, ele tem poucas peças. E aí, o que vai acontecer? Você já prevê desemprego, porque vai ter, e as lojas de autopeças, como é que você vai fazer as peças do automóvel? Vai diminuir, bateria. Cada vez eu acompanho muito isso aí, essa transição do carro combustível para o carro elétrico, e sonhos com o carro hidrogênio aí, Isso vai ser muito legal. Mas agora o Trump tomou posse, o cara quer fazer de novo que os carros, a gasolina, a diesel, que sejam mais incrementados nos Estados Unidos, Eu vi isso aí, a proposta dele é essa, mexer tirar o subsídio dos carros elétricos e tal, O cara está voltando atrás aí, Então ele diz que é a habilidade de resolver problemas, E aí, olha que interessante, ou criar produtos, resolver problemas sem gerar outro, Você resolve um bom problema, mas sem gerar outro, e criar produtos. Para a sua comunidade, dos mais valorizados em um contexto cultural, tudo. Por exemplo, como é que você pode... Eu não sei, o que eu poderia apresentar de conduta? Está aqui, essas minhas aulas são um resultado de um processo de inteligência, múltiplas, como se diz, polimática, e que eu estou criando um produto, estou me expondo, Eu poderia tocar pandeiro, e toco muito bem pandeiro em questão de rock and roll e heavy metal, cara, entendeu? A minha praia é essa, percussão, bateria, o pandeiro, é um produto cultural, Bom, aí ele fala que Gardner teorizou tem as 9 inteligências. Gardner e seus colegas da prestigiada Universidade de Harvard advertiram que a inteligência acadêmica obtida através de qualificações e méritos educacionais não pode ser o fator decisivo para determinar a inteligência de uma pessoa. Então, meu caro colega, aí engraçado que em bons tempos, quando eu estava nisso daí, essa minha viagem começou desde 2002, participei de muito curso, fiz muito curso, congresso, Então você via os caras, o cara é mestre em não sei o quê, o cara é doutor em não sei o quê. Eu falava, cara, que legal, Então deve ser super inteligente, O cara tem uma abrangência geral quando se fala em mestre, doutor, Eu falava, o cara se esforçou. Aí, mas no meio do caminho eu já sabia, eu falava, o cara é mestre em um determinado assunto. Sei lá, cotas raciais, que mais? Eu vi aí a questão da inclusão dos negros, do racismo, Então o cara se especializa naquilo, Enquanto que a polimatia nos ensina a uma inteligência mais abrangente, Mais abrangente, e que a gente, existe até uma crítica contra os polimatos, porque ele não sabe que caminho que ele vai seguir. Que caminho, talvez ele saiba tanta coisa, mas ele não tem um foco, enquanto que os nossos queridos especialistas, os caras que detêm uma expertise, hiper especialistas, os peritos, essas pessoas que se especializaram em determinados assuntos a fundo, cara, a contribuição deles para a humanidade é um negócio maravilhoso.
É um negócio maravilhoso. Nunca tivemos tanta informação, conhecimento, foi através dos especialistas, né? Eu lembro, por exemplo, quem quer saber do zoológico municipal que existiu aqui no Taboão da Serra, pega a minha tese aí, meu processo de tese não, minha dissertação, que eu deixei junto com a prefeitura, nem sei se eles têm ainda, eu tenho ela aí. Fiz um belo trabalho no zoológico aqui, pô, cara, foi show de bola. O lato sensu podia, né? O lato sensu permite isso, de você ser abrangente no tema. Falei o animal que eu queria, inventei o que eu quis, né? Foi show de bola, cara, foi show de bola. Mas continuando. E aí eles falam que, né? Fundamentação teórica. A base teórica das inteligências múltiplas combina insights de várias disciplinas, é verdade, incluindo psicologia cognitiva, neurologia, antropologia e todas as disciplinas. Gardner argumenta que diferentes áreas do cérebro se especializam em tipos específicos de processamento e que cada tipo de inteligência pode estar ligado a diferentes áreas cerebrais, né? Então, é que legal, né? Elas se especializam em certos tipos específicos de processamento. Claro que eu não tenho esse conhecimento profundo sobre o cérebro, eu não vou entrar, né, como funciona os neurônios, do lado direito, do lado esquerdo, frontal, atrás do cérebro, onde que dão, mas eu tenho um trabalho bem bacana aqui de alguém que cada inteligência ele coloca em que lado cerebral que está, né? Gardner destaca que cada inteligência é um sistema independente, que pode se desenvolver e funcionar de forma autônoma, mas na prática as inteligências costumam interagir, tá? É isso aí. No meu dia a dia, quando eu saquei isso aqui, por exemplo, se eu fosse um professor de geografia, fizesse meu mestrado de geografia, fizesse o meu doutorado em geografia, continuasse com o esquema de geografia, né, eu ia desenvolver uma inteligência específica, né, uma inteligência específica, espacial. Mas como eu optei por estudar todas, volta à praxis, a teoria, a ação e a prática em todas, né? Então, e a inteligência pode ser autônoma, por exemplo, um jogador de tênis, quando ele está concentrado naquele jogo, cara, o que manda é a inteligência corporal dele. Mexer com a mão, o punho, o braço, terminar um movimento, então aquele momento é uma inteligência autônoma, né? Mas que para ele ser o que ele se tornou, né, a gente sabe que ele passou por todas as inteligências, mas foi uma que deu. Aplicações, impacto e implicações, né? A teoria teve grande impacto em áreas como educação, psicologia e gestão de pessoas. Realmente, educação, psicologia e gestão de pessoas, né? Na educação, ela defende que os métodos de ensino podem e deveriam ser mais diversificados para atender os diferentes perfis de inteligência dos alunos, que não se coloca isso, né? É o professor que está determinando, é isso que vocês vão ter que aprender, cara. É isso aqui. Não quer saber se o aluno tem alguma inteligência. No Brasil não se tem isso, cara. Não se tem um teste de inteligência para o aluno, para saber qual a sua habilidade principal, tal. Não se faz isso, entendeu? O aluno sai ele sai do 5º ano com um professor, e depois ele chega com vários professores, pirando a cabeça, cara. Pirando a cabeça. Aí ele vai ver o professor de matemática, de português, história, geografia, ciência, inglês, educação física, arte, são essas aí, né? Cara, né? E aí fica naquela, né, cara? Cada professor com seu estilo. Olha, cara, eu já entrevistei vários professores, se conhecem sobre inteligências múltiplas. Nesses
desses 20 e poucos anos. Tá? Ninguém. Eu já ouvi falar, mas aí eu ainda pergunto, mas superficialmente? Foi bem superficialmente, professor. Eu nem lembro mesmo. Quais são as inteligências? Aí você explica, mas é verdade, né? Se a gente privilegiasse, se a gente estudasse melhor, é uma boa. E os caras acabam concordando na maneira que você defende essa ideia aí, né? Na psicologia, muito usada hoje, né? Na psicologia, eu já falei que eu tenho eu fiz uma pesquisa profunda na internet sobre pesquisas que tem sobre inteligências múltiplas, testes. E eu tenho 8 testes aqui, cara. 8 testes de inteligências, aqui, ó. Coach, né? Pessoas coach, ou seja, um técnico, né? E eu gostaria de ser um coach de educação. Eu tenho essa intenção de ser um coach educacional. Eu gostaria de ajudar professores, baseado em inteligências múltiplas, da minha experiência, né? Gostaria de contribuir mais para a educação agora, palestrando, tudo que vocês estão vendo aí, eu podia, né? Eu fiz alguma coisa já em 2024, eu sei que eu estou no meu caminho certo, né? Sei que eu estou no meu caminho. Então, psicologia pode ser aplicada na questão profissional, né? A questão profissional. Já existem RHs, não são todos, né? Mas que fazem essa pesquisa para saber o que o funcionário tem de potencial dele. Claro que hoje em dia, né? Qual é a habilidade? Bom, é difícil definir uma habilidade hoje que no processo de recursos humanos profissionais que eles levam em conta, né? São várias coisas aí, né? Então, já deu 30 minutos aí, a gente está desenvolvendo inteligências múltiplas, já falamos do processo de educação, que ela é uma coisa ampla, ela deve ser inclusiva, pode ser inclusiva, pode ser usada na educação, na psicologia, na questão profissional e vai por aí adentro. No verso, aqui no fundo, uma paisagem, eu estou na minha sala de TV, né? Nós temos um coqueiro aí atrás, existem várias espécies de coqueiros pelo mundo, né? É uma planta muito interessante, ela é um indicador de velocidade de vento. Olha que interessante, você não vê uma palmeira quebrar, não existe uma árvore, o galho pode cair, né? Sei lá, pode quebrar, rachar a árvore, mas um coqueiro, ele se torce, é que nem um bambu, ele desce e volta, tá? Então esses coqueiros, principalmente nos lugares que tem tufão, furacão, ciclone, essas coisas, elas deitam e tal, mas ela tem um tipo de raiz que ela pode sair todinha do solo, né? E essa aí é uma paisagem, aqui no total é uma praia, né? É um coqueiro, é uma praia, mas é muito linda essa paisagem que eu tenho aqui na sala, aí, tá bom? Valeu, galera, vamos continuar na próxima aula aí, ó, logo seguindo aí.